Então, pessoal, eu acredito que a inflação aqui no Brasil vai subir. Com isso, os fundos imobiliários de papel vão começar a pagar mais rendimentos. E essa é a hora para a gente comprar bons fundos imobiliários de papel que estão baratos. E neste vídeo eu vou te explicar o porquê eu acho que a inflação aqui no Brasil vai subir e ainda vou te passar alguns exemplos de fundos imobiliários bem interessantes. Então, sem enrolação, vamos aqui continuar o conteúdo. Veja que por causa da crise que a gente passou aí recentemente, a inflação aqui no Brasil, subiu bastante, mas não somente aqui no Brasil, né? A inflação no mundo subiu bastante. Veio subindo e em maio de 2021 já estava aí com um acumulado de 8,06% ao ano. Peguei outro gráfico que começa aqui em junho de 2021 e veja que a inflação continuou subindo e chegou a 12% de acumulado em abril de 2022. Então a gente está vendo aí, né, a inflação subindo bastante e você pode ver esse efeito de inflação alta nos produtos e serviços. É só você comparar com o valor atualmente com o valor que era lá em 2019. Então aqui, a inflação subiu bastante. Com isso, os fundos imobiliários de papel começaram a elevar os seus rendimentos. Logicamente, isso levou com que as cotas começassem a valorizar e esses investidores começaram a ganhar com a valorização da cota e também os ótimos rendimentos desses fundos imobiliários. Mas o que acontece, né? A inflação começou a cair. Peguei aqui o mensal, veja que ela começou a cair e chegou até mesmo em períodos de deflação, conforme aqui julho, agosto e setembro de 2022. Então, nesse momento aqui, vários fundos imobiliários de papel começaram a pagar rendimentos menores. Com isso, as cotações seguiram e também começaram a cair. E com isso, vários fundos imobiliários, bons fundos imobiliários de papel, começaram a ficar baratos. Mas a gente tem que observar o cenário atualmente aqui no Brasil. Perceba que a inflação, no caso aqui eu estou utilizando o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, voltou a subir em outubro de 2022. E quando a gente olha aqui o Boletim Focus, que é um relatório publicado pelo próprio Banco Central a respeito aí das expectativas do mercado, veja que um tempo atrás ele estava com a inflação, ou seja, o IPCA em 2022, em 5,6%, depois aumentado para 5,82% e atualmente está em 5,88%. Ou seja, o mercado já está precificando aí, né, esse aumento de inflação. Um tempinho atrás estava 4,94% e atualmente está em 5,01%. Quando a gente vê aqui 2024, por enquanto eles mantiveram em 3,5%. Só que eu acredito que a inflação nos próximos anos vai ultrapassar esse valor aí da expectativa do mercado. Porque quando a gente vê aí o cenário político no país, olha o que a gente tem. Incerteza fiscal para 2023 eleva a expectativa de inflação e pode obrigar o Banco Central a subir os juros, no caso, a taxa Selic. E olha só que temos aqui, outra fonte, CNN, Selic deve voltar a subir com o aumento do risco fiscal. Curva de juros futuros chegou a mostrar juros subindo a 15% em 2023. Não quero entrar em questões políticas, mas com esse furo aí, logicamente a inflação aqui no Brasil aumenta. A inflação aumentando, o banco faz o que? O Banco Central, ele eleva a taxa Selic. E com o aumento da inflação e com o aumento da taxa Selic, vários fundos imobiliários de papel começam a pagar mais dividendos. Por isso que eu acredito que a inflação e a taxa Selic, aí pelo menos nos próximos 2-3 anos, vão continuar aumentando. Dito isso, então, vou mostrar para você alguns bons fundos imobiliários de papel que atualmente estão baratos. Mas eu não vou falar como sempre eu venho falando aqui no canal. Eu vou mostrar alguns detalhes que raramente eu saio mostrando. Por exemplo, temos aqui o VSLH11, eu já falei dele bastante aqui no canal. Ele tem aí um dividend yield de 14,95%, é um excelente dividend yield e atualmente está sendo negociado a R$ 9,01. Quando a gente vai olhar aí o seu valor patrimonial, temos aí
R$10, olha aqui, R$10,52, ou seja, um desconto de aproximadamente 14%. Esse fundo imobiliário tem mais de 88 mil cotistas e apesar de no último mês ele ter aí uma liquidez baixa, geralmente ele possui aí uma ótima liquidez. Está aqui um fundo imobiliário que é uma excelente pedida para esse aumento aí na taxa Selic e para esse aumento aí, logicamente, na taxa aí no IPCA, né? O índice oficial de inflação aqui no Brasil. Porque atualmente 83% do portfólio dele estão alocados em CRIs, 10% em fundos imobiliários e 6% em caixa. Vamos ver aqui então quanto que esses CRIs, já que é a maioria do fundo imobiliário, estão rendendo. Veja que 76,9% estão indexados ao IPCA. Então, se a inflação subir, esse fundo imobiliário aqui vai pagar mais. E perceba que ele já está pagando aí mais ou menos a inflação, mais 11,70% ao ano na sua parte de CRIs. Na minha opinião, é uma rentabilidade bem elevada. Por isso, eu quero que você olhe isso aqui, ó. Ele possui aí um duration médio de aproximadamente 2 anos e possui aí, em relação à classe, 37,9% classe subordinada, que é uma classe de CRI um pouco mais arriscada do que o convencional. Temos aí também o seu LTV e, em sua maioria, aproximadamente 95%, ele possui uma LTV superior a 65%. E quanto maior isso aqui, né, maior essa porcentagem, maior é o risco do fundo imobiliário, porque menos garantias ele possui. Então, o VSLH11 é uma boa pedida, mas é um fundo imobiliário relativamente arriscado. Fica muito atento a isso. Vamos então entrar aqui e falar a respeito do nosso segundo fundo imobiliário, que eu já falei dele, é o VGHF11. Ele tem aí um dividend yield de, olha só, 17,75% e atualmente está sendo negociado a R$ 9,07. Vamos ver aqui então o seu valor patrimonial, olha só, R$ 9,38. Ou seja, o fundo imobiliário VGHF11 está com aproximadamente 3% de desconto e possui uma boa liquidez. Vejamos, ó, ele possui aí 188 mil cotistas e uma liquidez média diária de mais de R$2 milhões. Então, se você quiser comprar a cota ou vender cota do VGHF11, você consegue fazer isso de forma bem tranquila. Vendo aqui o portfólio do fundo imobiliário, que na minha opinião é bem interessante, 64% ó, ele aloca em CRIs, temos aqui 24,3% em cotas de outros fundos imobiliários e o restante, conforme aí você está vendo na tela, em outros ativos. E olha só que interessante, vou focar aqui agora novamente na parte de CRI, que é a maioria aqui do fundo imobiliário. Metade desses CRIs possuem aí o CDI como indexador e a outra metade possui o IPCA como indexador. Então, se o IPCA começar a subir, o CDI também vai subir. Esse fundo imobiliário aqui em questão vai ser beneficiado nas duas pontas, né? Vai pagar mais na sua parte de CDI e também vai pagar mais na sua parte aí de IPCA. Mas é bom frisar que esses CRIs também são bem arriscados, afinal a sua maioria está rendendo isso aqui, ó, o IPCA mais 8%, o IPCA mais 9%, então esse tipo de ativo é mais arriscado. Temos aí então um duration médio também de aproximadamente 3 anos e meio, fundo imobiliário extremamente interessante, mas também tem sua parte aí de risco, né? Ele na verdade é bem arriscado. Outro aqui que está pagando, olha só, 15,64% de dividend yield é o nosso BCRI11, que atualmente está sendo negociado a R$ 97,60. Vamos ver aqui então o seu patrimônio. Olha só, o seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 101,69, ou seja, um desconto de aproximadamente 4%. Esse fundo aqui, ele não é tão grande igual aos outros que eu vou te mostrar aqui. Ele possui aí 47 mil cotistas e uma liquidez mediana. Geralmente fica nessa faixa aqui. A liquidez dele realmente não é tão boa igual a de outros fundos imobiliários. Mas ele possui em sua carteira ativos bem interessantes. Temos isso aqui, né? 90,1% em CRIs, afinal isso aqui é um fundo de papel. E olha só, 72,4% rendendo o quê? Justamente o IPCA, mais uma taxa, ó, 7,41%. Então, se o IPCA começar a subir, o BCRI11 vai começar a pagar dividendos melhores. Vamos nos aprofundar aqui então a respeito dos seus CRIs, já que é a maioria aqui desse fundo imobiliário.
Perceba que 98,79% são série única ou série sênior, que são um tipo de CRI mais seguro do que subordinada e do que mezanino. Tanto que esse tipo de ativo paga um pouco menos porque o risco é um pouco menor. Quanto ao duration médio da carteira e o seu LTV, para a gente medir aí, né, o grau de risco da sua parte de CRIs, olha só, duration médio de aproximadamente 3 anos e meio e um LTV médio de aproximadamente 51%. Então, ele está pagando menos do que, por exemplo, o VGHF11, mas os seus CRIs são menos arriscados do que o do VGHF11. Mas vamos continuar aqui porque a gente tem outro fundo imobiliário, o CPTS11, que atualmente está com dividend yield de 15,18% e um valor de R$ 84,34 por cota. Mas quando a gente vai ver o seu patrimônio, né, o seu valor patrimonial por cota, temos aqui R$ 91,61, ou seja, aproximadamente 8% de desconto. Vamos ver aqui então a sua liquidez. Olha só, quase 200 mil cotistas e uma liquidez média diária superior a 6 milhões de reais. Então é muito fácil comprar a cota do CPTS11, mas também é muito fácil você vender as cotas, né, do CPTS11. O que eu acho ele interessante é isso aqui, ó, 26,7% ele aloca em fundos imobiliários, é a sua parte aqui de fundo. 7,7% ele mantém em caixa, ou seja, ativos de liquidez, e o restante, aproximadamente 65%, são de CRIs de diferentes segmentos. Ó, temos aqui logístico, temos aqui shopping, temos aqui varejo e todos esses outros, conforme você está vendo aí na tela. Mas vamos ver aqui o principal indexador do CPTS11. Olha só, tá aí na tela para você. Esses CRIs estão rendendo o IPCA mais 6,52%. Na verdade, isso aqui é uma média, né? O IPCA mais 6,52%. Cara, isso aqui é uma excelente rentabilidade. E a gente vai ver aqui também o seu LTV médio e, logicamente, aí o seu duration. Perceba que o seu LTV está em 58%, a média, né, dos seus CRIs. Então, também não são CRIs tão arriscados igual a do VSLH11 e igual ao do VGHF11. São CRIs bem tranquilinhos, para falar a verdade. Temos aí também um duration médio de aproximadamente 6 anos. Cara, é muito tempo para ficar recebendo aqui, né, dividendos do CPTS11. Mas vamos continuar aqui, tá vendo, né? Não gosto de ficar enrolando. Vamos continuar aqui para falar a respeito do RECR11. Ele está com dividend yield de 15,66% e o seu valor da cota R$ 86,10. Mas quando a gente vai olhar aí o seu valor patrimonial é de R$ 95,00, olha só, R$ 95,33, ou seja, um desconto de aproximadamente 10%. E quanto aos seus cotistas, mais de 177 mil cotistas, ou seja, uma liquidez superior a 5 milhões de reais. Então é muito fácil você comprar a cota do fundo, também é muito fácil você vender as cotas do fundo imobiliário. Então vamos entrar aqui na sua carteira de investimento. Olha, 95% ele aloca em CRIs, afinal isso aqui é um fundo de papel, né? Vamos ver aqui então os seus indexadores. Olha só, 47% IPCA, 29% aqui mais, né, 29% IPCA sem deflação, ou seja, sem variação negativa, e 19% CDI. Então, se a inflação subir, a Selic sobe junto. Se a Selic subir, o CDI vai subir junto. Então, esse fundo imobiliário aqui em questão vai ser bem beneficiado. Quanto ao seu LTV, eu sempre gosto de mostrar aí o LTV quando eu falo de fundos imobiliários de papel. Eu sei que ficou pequeno, mas eu quero te mostrar isso aqui, ó, que ele possui aí um duration médio em toda a sua carteira de CRIs de aproximadamente 3 anos e meio e um LTV de 53%, ou seja, são CRIs também bem tranquilinhos para ter aí em carteira, não vai ter aí muita dor de cabeça. Já um fundo imobiliário um pouco mais arriscado do que estes, para falar a verdade, eu não sou muito chegado, mas muita gente gosta, é o HCTR11. Eu não sou muito chegado porque eu acho a taxa de performance dele um pouco cara, mas é um fundo imobiliário que vem entregando bons dividendos. Temos aqui 17,47% e atualmente ele está sendo negociado a R$ 98,30 e está com desconto. Vejamos aqui, ó, que atualmente o seu valor patrimonial por cota está em R$ 121,56, ou seja, um desconto de aproximadamente 19%.
também é um fundo com bastante cotistas. Vejamos, ó, possui aí mais de 200 mil cotistas e uma liquidez média diária bem interessante. Então você pode comprar ou vender cotas aqui do HCTR11 tranquilamente a qualquer hora. Vejamos aqui então a sua carteira de investimento: 76% em CRIs, afinal isso aqui é um fundo de papel, e 22,7% ela aloca em cotas de outros fundos imobiliários. São estes que eu estou marcando aqui na tela para você. Vamos nos aprofundar então a respeito dos seus CRIs. Veja, 56,6% são CRI de série sênior, ou seja, os mais seguros. Temos também 30,1% em CRIs que são de grau subordinado, ou seja, são CRIs um pouco mais arriscados, mas também que remuneram mais. Eu não achei o LTV dos CRIs aqui do HCTR11 dentro do relatório gerencial, mas olha só, ele está pagando aí uma taxa média da inflação mais 10,36%. Então, por ter essa taxa aqui, né, a inflação e mais 10%, eu acredito que esses CRIs do HCTR11 são bem arriscados. Vejamos aqui, ó, 90,9% estão indexados ao quê? Ao IPCA mais 10,3%. Novamente, se o IPCA começa a subir, esse fundo aqui vai começar a pagar dividendos maiores. E um fundo imobiliário agora um pouco diferente, já vou te explicar o porquê, é o KNCR11, que também é um fundo de papel, que está com dividend yield um pouco menor do que os outros, né? 11,96%. E o seu valor que está sendo negociado atualmente, R$ 100,08. E quando a gente vai ver aí o seu valor patrimonial, temos aí R$ 100,68, ou seja, aproximadamente apenas, né, 1% de desconto. Temos aí, ó, 158 mil cotistas com liquidez diária, cara, superior a 11 milhões de reais. Então é muito fácil vender cota aqui do fundo e é muito fácil comprar a cota do fundo imobiliário. E por que eu falo que ele é um pouco diferente do que os outros, né, que eu venho apresentando aqui? 99% do patrimônio dele está composto de CRIs. Esses CRIs, 97,9% estão rendendo o CDI, não é a inflação. A gente viu, né? Todos esses outros fundos imobiliários aí para trás estavam rendendo a inflação, pelo menos, né? Era o indexador maior. Nesse caso aqui em questão, o indexador maior é o CDI. Então, quando o IPCA sobe e a taxa Selic sobe, o CDI também acaba subindo. E é sempre bom, né, você ter aí uma boa diversificação em fundos imobiliários de papel que estão indexados ao CDI, mas também que estão indexados ao IPCA. E é muito interessante também, para você que quer se proteger da inflação, é ter ali um pezinho um pouco em dólar, porque afinal, quando a bolsa de valores cai, o dólar acaba subindo. Então, para te ajudar, eu gravei este vídeo aqui mostrando como faz para você investir no exterior. Te vejo lá e nos vemos no próximo vídeo.